noite, José. Boa noite, amigos que conosco estão nesse momento assistindo a live do Centro Espírita Fraternidade. Sejam todos bem-vindos. E que nosso companheiro José Carlos Zapp hoje falará sobre a prevenção ao suicídio, nesse mês dedicado à reflexão desse assunto tão preocupante em nossos dias e no momento atual com números assustadores de pessoas que desistem da vida física. Vou ler um pequeno trecho do livro Em Paz com a Vida, do nosso companheiro Cleto Brutus, intitulado Valorize a Vida. Suicídio não é a solução. Todos os que estagiam nesse plano de provas e expiações estarão invariavelmente à frente dos desafios existenciais necessários à evolução espiritual, mas que às vezes se apresentam intensos e dolorosos. No entanto, é necessário compreender que nas tormentas da vida está o remédio divino para a cura das nossas almas. E que o suicídio não redime o ser, né? Pelo contrário, torna a vida dele e o estado dele muitíssimo pior do que se encontrasse condições de dar prosseguimento à sua experiência terrena. Então, que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador do Universo, a Jesus, nosso amor, nosso guia, nosso modelo, a espiritualidade amiga responsável pelas lives das quintas-feiras da Casa Espírita Fraternidade e aos espíritos protetores do José, que possam bem inspirá-lo e que possa ser uma live proveitosa e profundamente motivadora e estimuladora daqueles que, neste momento da sua existência na Terra, pensam na possibilidade de sair da vida física através do suicídio. Que não o façam, que tenham coragem, que cada dia é um novo dia diferente e um recomeço. E que a espiritualidade amiga, que tanto precisa e tanto nos pede socorro, para que os auxiliemos na Terra através da nossa presença, da nossa palavra, do nosso ensinamento, do nosso conhecimento, do nosso amparo e do nosso apoio, para que evitemos, sempre que possível, a possibilidade da criatura perder a esperança e não ter vontade de dar continuidade a essa experiência preciosa que é a vida terrena para cada um de nós. Senhor, nos abençoe. Abençoe o José e dê a ele as possibilidades mais favoráveis para que possa bem desenvolver esse assunto de tão suma importância neste momento na Terra. Que assim seja. Contigo, José. Obrigado, Geisira. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos hoje aqui para falar sobre esse assunto muito importante. E como é o mês do Setembro Amarelo, que isso só acontece no Brasil, nessa campanha, né? Que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha é uma iniciativa da CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que neste ano tem o tema que é Agir é Salvar Vidas. E o Setembro Amarelo, que aconteceu no dia 10 passado, né, 10 de setembro, é dedicado à prevenção, né, e conscientização contra o suicídio. A campanha mobiliza a sociedade esclarecendo sobre o tema, elucidando como identificar sinais de ideação suicida, como ajudar e também como buscar ajuda. E no dia 10 de setembro, então, é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. A orientação da OMS tem o objetivo de ajudar o mundo a alcançar a meta de redução dos suicídios.
E o suicídio continua sendo, né, uma das principais causas de morte de todo o mundo. Segundo as últimas estimativas da OMS, que foi publicado um relatório no dia 17 de junho passado, todos os anos morrem mais pessoas de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, para vocês terem uma ideia, ou guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Eles dizem que significa que é uma a cada 100 mortes no mundo é por suicídio, o que levou, então, a Organização Mundial da Saúde a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção ao suicídio e atendimento. O Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, disse o seguinte: não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Nossa atenção à preservação do suicídio é ainda mais importante agora. Cada perda é uma tragédia, mas principalmente agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia da Covid-19, com muitos dos fatores de riscos para suicídio, perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social, ainda continuam muito presentes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, essa nova orientação da OMS, né, visa intensificar os esforços de prevenção ao suicídio. A gente falou, iniciamos falando sobre isso aí, para a gente ter uma ideia do perigo que nós corremos, né, em todo o mundo, da quantidade de pessoas que acabam saindo, né, da vida terrena aqui através do suicídio, que é alguns especialistas dizem, né, que é uma pandemia silenciosa. Agora, então, a gente vai apresentar em forma de slide esse trabalho que a gente fez aqui, essa pesquisa. Aqui vamos abrindo. Isso aí. Então, a prevenção ao suicídio, vou ver se está toda a transmissão aqui, se está certinha, antes de nós começarmos. Sim. Então, a prevenção ao suicídio, aí teve essa campanha, e isso aí é muito importante para a gente se orientar. E tem todos os profissionais da área da saúde que falam sobre isso aí, os psiquiatras, né, os psicólogos, enfermeiros, médicos, né, clínicos gerais, e todos esses aí, eles falam sobre isso aí. Aqui a gente vai falar, então, sobre como o espiritismo, né, pode auxiliar nesse sentido de prevenção ao suicídio. E aí fizemos uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o Suicídio e a Loucura, o item 14 a 17, uma das obras básicas. E a outra obra básica é o Livro dos Espíritos. Daí é no livro 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgostos da vida, suicídio. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né, de fevereiro de 1863, o Kardec fala sobre as causas mais frequentes dos suicídios. A primeira, decepções. Então, a gente tem uma expectativa em relação a alguém e esse alguém nos decepciona. São situações mais variadas, né? E que levam a pessoa, em alguns casos, ao suicídio. Desgosto de a pessoa perde o gosto pela vida, perde a vontade de viver, acaba se desanimando, tudo é triste, nada mais dá prazer, satisfação, né? O outro motivo é afeições contrariadas.
seria o caso de uma relação, né, conjugal, por exemplo, e uma das pessoas ali, desse casal, resolve que não quer continuar aquele relacionamento, quer ir embora, quer se afastar, e a outra não aceita e às vezes acaba cometendo suicídio. Reveses da fortuna, situações em que a pessoa investe o seu dinheiro, por exemplo, numa aplicação financeira, e aquela aplicação financeira acaba dando prejuízo ou perde todo o dinheiro dele ali, ou situação de pessoas que compram uma casa, né, e faz um investimento antecipado para a construção, e a construtora não entrega a casa e acaba falindo. Então, algumas pessoas chegam a essa situação. Ambições frustradas também, né? São pessoas que às vezes desejam muitas coisas e não conseguem realizar. E aí acabam se abalando, desejam tanto, por exemplo, né, um emprego, passar num concurso que lhe daria estabilidade financeira, não conseguem, e se sentem frustradas e às vezes resolvem ir para o suicídio. Nessa mesma revista, o Kardec nos fala que existe um preservativo contra a loucura e suicídio. E esse preservativo chama-se o Espiritismo bem compreendido. Então, quando nós estamos estudando o Espiritismo, como nós fizemos, principalmente em grupos de estudos, ou através também de exposições doutrinárias, nós estamos fazendo uma preservação da nossa vida de evitar de cometer um suicídio. Porque quanto mais nós entendemos, sabemos que nós somos imortais, que a nossa existência não é só essa, nós teremos outras diversas até nós atingirmos a perfeição, nós já compreendemos que se tirarmos a vida, nós continuaremos vivos iguais, porque o espírito não morre. Matamos o corpo, saímos do corpo, mas não saímos da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler aqui esse trecho para nós conversar sobre ele. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, significa que quando eu me mantenho calmo, ou resignado dentro das dificuldades que aparecem na minha vida, são um preservativo ao suicídio. A fé no futuro, que eu sei que essa existência aqui na Terra é passageira. Depois retornaremos para o mundo espiritual e depois reencarnaremos novamente em outros corpos para o nosso progresso. Então, quando eu tenho essa visão, aí eu já consigo acalmar e aceitar as situações com mais resignação, situações e provações que todos nós temos no dia a dia. Então, a serenidade, né, é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes, que são as nossas provações aqui. Aí tem as provações da vida, que é essa do dia a dia. Por exemplo, fura o pneu do carro, dá um vendaval, destelha a nossa casa, contrariedades que aparecem no dia a dia, ou as vicissitudes do corpo, que são as doenças, e que são bastante difíceis, né? Às vezes, as batalhas para a gente preservar a nossa saúde. Então, são provações que todos nós passamos aqui na Terra e que nós temos que ter essa resignação, essa calma para poder suportar e não entrar numa situação até mesmo de loucura ou de suicídio. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, então, nessa situação aqui,
Se nós temos a compreensão do Espiritismo e vemos esses prejuízos materiais que nós temos e entendermos, né, que o bem maior é a minha vida, a nossa vida. Então, essas coisas materiais a gente trabalha depois e consegue adquirir novamente. Então, nós não podemos entrar nessa situação de desespero, porque esses revés, essas decepções acontecem no dia a dia nosso. Então, dando continuidade aqui, né? É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, essa força que eu adquiro é através do conhecimento espírita, que daí eu tenho a condição de me preservar daqueles abalos, né, que antes de eu ter esse conhecimento espírita, que eu sei que eu sou imortal, que eu sei que eu estou aqui e eu tenho uma missão aqui na Terra, todos nós temos, e que eu sei que tudo isso aí é passageiro, então eu tenho uma razão, né, que vai nos proteger de se desestabilizar e entrar no desespero, que aconteceria o pior. Se excluirmos os suicídios que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Então, a única exceção é o caso de embriaguez, porque a pessoa não está consciente do que ela faz. É um suicídio indireto. Ele não tinha a intenção de se matar e acaba se matando, mas não era a intenção dele. Então, foi inconsciente, indireto. E o caso de loucura também, que a pessoa não tem condições, né, de assimilar o que está fazendo. Agora, nos outros casos, a maioria é por descontentamento. A pessoa está desmotivada, está triste, está desanimada e leva uma situação como essa que a gente falou. Aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Então, nós podemos pegar um exemplo assim, que se a espiritualidade nos dissesse assim, olha, hoje você vai ter um dia com bastante dificuldade, mas de amanhã em diante você terá uma tranquilidade, você terá mais conforto, a tua vida vai estar bem mais equilibrada. A gente teria paciência para esperar, né? Porque seria só hoje, daí eu daria o meu máximo para aceitar os revés da vida, as dificuldades, porque eu sei que logo ali adiante, amanhã, eu já vou ter um dia mais feliz. Agora, só se desespera se não ver um termo para seus sofrimentos. Mas quando eu não vejo um final para esse sofrimento, aí realmente a pessoa entra em desespero, porque a gente não sabe quando é que vai acabar, né, esse sofrimento. Que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Então, se a gente analisar que aqui na Terra, a média de vida nossa seria, digamos, em torno de uns 80 anos, o que significa 80 anos para a eternidade? Como vamos viver para sempre? Seria insignificante, seria como um dia, de repente, né, uma quantidade muito pequena. Mas para aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, né, que é a infelicidade, só vê na morte o fim dos seus pesares, dos seus sofrimentos. Então, naquele que é materialista, que não crê na vida após
a nossa vida terrena, acha que tudo termina aqui, que é só uma existência, esse sim, esse ele se deixa abater pelo desgosto, né, pelo infortúnio, porque ele não espera nada para depois. E aquele sofrimento que ele tem, ele quer ver acabar o quanto antes. Então, esse é um grande perigo, né, que ele corre. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Como ele não espera nada, né, para o futuro, né, ele não tem expectativa que ele vai continuar vivo, ele não crê nisso, então, se ele tem uma doença, ele quer abreviar o mais rapidamente, uma doença grave, o mais rapidamente possível, para não ficar sofrendo. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a fragilidade moral. Então, a pessoa que não crê em nada, né? Não tem a crença do futuro, não crê em si, não crê em Deus, é um grande risco. A simples dúvida quanto ao futuro, então, significa que ela, certos momentos até ela acredita que a gente possa continuar vivendo, né, por outras existências, aí que somos imortais. Em outros momentos já ela duvida disso, né? Quando ela põe em dúvida, ela já está correndo um grande risco da fragilidade moral. E as ideias materialistas, né? Que são aqueles que creem que tudo é só o que está aqui na Terra. Fora daqui, o espiritual não existe. Então, se prendem só o aqui e agora. Esse é um grande risco porque para eles só existe a matéria, a espiritualidade eles ignoram, né? Então é uma situação bastante difícil. E são os maiores incentivadores do suicídio, né? E acabam deixando eles pessoas fragilizadas. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? E aí vamos falar um pouquinho desse livro, né? Esse livro aqui foi nos Estados Unidos, lá uma instituição denominada, né, Sociedade Cicuta, traduzido para o português, uma alusão ao suicídio de Sócrates. Essa sociedade publicou esse livro aqui, A Solução Final, né, que é uma justificativa e defesa da eutanásia, em 1991. E esse livro aqui vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também tem esse livro, que está aqui a tradução dele, que é A Solução Final. E, inclusive, tem até hoje, se procurar na internet. Só que a eutanásia, ela não no Brasil, ela é considerada crime. E que seria a eutanásia é quando a pessoa, por exemplo, está com uma doença terminal e pede para alguém, né, da área da saúde, o médico e tal, providenciar que ela morra, né, que ela pode ter uma injeção letal, né, que leve ela ao óbito. E existem países que a eutanásia ou o suicídio assistido são legais. Aqui no Brasil, a ortotanásia que é legal, que a ortotanásia é quando a pessoa está em estado terminal e não tem mais expectativas de vida, se ele estiver lúcido, ele pode pedir para os médicos desligarem os aparelhos que mantêm ele artificialmente ou reduzem o tratamento dele até ele vir a óbito. Mas o suicídio assistido ou a eutanásia não é permitido no Brasil.
Existem países como a Suíça, né, os Estados Unidos, lá, em alguns estados dos Estados Unidos, que isso é legal. Essa questão está no Livro dos Espíritos, é a questão 953, que Kardec pergunta à espiritualidade: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E a resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo, né, que é o fim, que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, realmente é verdade, né? Que por mais que a pessoa seja desenganada pelos médicos terrenos, eles não têm a palavra final. A palavra final é de Deus. De repente, a gente tem até mérito e possa ser curado mais adiante, ou alguma medicação que surja, né, com a evolução tão rápida que é da medicina, outros tipos de tratamentos, outros médicos especialistas, né, que tenham conhecimento mais adiantado. Então, a dizer que a pessoa está com o fim da vida, né, destinado a morrer logo, que não deve mais procurar um auxílio, jamais, né, desenganar, desesperançar o paciente, jamais. Essa norte-americana, Brian Maynard, optou por morrer, né, após diagnóstico de câncer, e ela foi através do suicídio assistido. E o suicídio assistido é aquele assim que a pessoa tem assistência de outro para levar, por exemplo, o equipamento que seria uma injeção letal, né? Que fica preparada, mas quem vai acionar é aquele que vai se suicidar. O outro só dá assistência, e às vezes a assistência pode ser assistência incentivando, né, encorajando aquele a praticar esse ato. E ela praticou isso aqui lá em Oregon, um dos estados dos Estados Unidos onde o suicídio assistido é permitido. Na Suíça, né, e no estado de Oregon, e tem outros estados mais que permite, a lei permite a morte voluntária assistida a qualquer pessoa com boa saúde mental, que tenha expressado de maneira reiterada o desejo de morrer. E eles chamam, né, o suicídio assistido de morte digna. E que a gente sabe que isso aí é porque eles não têm conhecimento, né, do mundo espiritual, da imortalidade da alma. Se eles tivessem esse conhecimento, jamais fariam isso, né? No Brasil, então, a eutanásia e suicídio assistido são considerados crimes, ainda bem. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Então, propagar essas ideias materialistas, né, que só levam as pessoas ao desespero, que não tem nada de apresentar de benefício para a humanidade, isso aí vocês imaginam, através disso aí que a gente citou até desse livro ali, né, e que tem outros tantos que fazem essas campanhas, eles estão induzindo as pessoas, né, a uma morte antecipada que haverá consequências disso, né? A causa e efeito, não é castigo nenhum. E deverão retornar para cumprirem aquele período que cometerem o suicídio, né? Se teriam que viver até os 80 anos, praticam suicídio aos 70, retornam para a Terra, vivem mais esses 10 anos e desencarnam de novo, cumprindo aquele período que eles deveriam ter ficado aqui na Terra. Está no Livro dos Espíritos.
Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Então, através do Espiritismo, a gente tem uma visão totalmente diferente, porque nós sabemos que nós continuamos vivos, que estamos aqui, isso aqui é apenas uma veste carnal, e que a vida, né, se prolonga por toda a eternidade, somos imortais, né? Então, mas em condições inteiramente novas, porque lá nós estaremos com o nosso perispírito. Aqui nós temos o corpo material e o perispírito, e o que está juntamente com o espírito. Lá nós estaremos apenas com o perispírito e o espírito que estão em conjunto. Então, são situações totalmente novas para nós. Apesar de nós já termos vindo lá do plano espiritual aqui para a Terra muitas vezes. Aí a paciência e a resignação que muitos naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, a coragem moral é adquirida dessa forma. Nós exercitando a paciência e a resignação. A paciência, a ciência da paz, a gente esperar, né? E ter resignação, aceitar, mas lutando, não desanimar se a gente tem algum problema. Que afasta essa ideia, né, do suicídio. É diferente da coragem, aquela outra que é da força física, que eu tenho coragem porque eu sou forte, eu enfrento qualquer um, né? E essa não, nós não precisamos ter essa força física, é a força espiritual, a força moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz. Então, o Espiritismo ele tem uma literatura vastíssima nesse sentido, que os próprios espíritos que cometeram, né, o suicídio, eles vêm e contam através desses livros que nós estamos enxergando aqui. Memórias do Suicida, da Ivone Amaral Pereira, O Martírio dos Suicidas, O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas do Espiritismo. Nós fazendo essa literatura, o Livro dos Espíritos, que nos explica as consequências, tem um capítulo inteiro só sobre os suicidas, as consequências, né, que advêm dessa prática. E prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Então, não podemos tirar a vida nossa de ninguém. Somente Deus pode tirar. Se nós fizermos ao contrário, estaremos indo contra as leis de Deus e sofreremos as consequências. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar esse mundo antes da ordem de Deus. Então, essa aqui é até uma imagem do filme O Nosso Lar, que foi baseado no livro O Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier e Espírito André Luiz, e aqui o André Luiz ali que está no umbral. E quando ele chegou no mundo espiritual, é outro livro, né, que confirma o que a gente está falando. Ele chegou no mundo espiritual, ele chegou pelo suicídio indireto, né, inconsciente. Ele não teve a intenção de se matar. E quando ele chegou no mundo espiritual, que ele desencarnou lá, os espíritos iam para ele, suicida, suicida. Quem assistiu o filme, leu o livro. E ele achou estranho aquilo ali, né? Depois, quando ele estava na enfermaria, se recuperando, junto com o ministro, acompanhado do ministro Clarencio, aí chegou o médico Henrique de Luna, que disse para ele que ele tinha retornado para a pátria espiritual através do suicídio. Ele disse, mas como que eu retornei para a pátria espiritual através do suicídio? Eu fiz 2 cirurgias, fiquei mais de 40 dias internados, né? Eu queria viver. Sim, mas você cometeu seus excessos, você veio para cá
Sua morte foi em decorrência de uma oclusão intestinal, que tinha sido um câncer, ramificações de um câncer que atingiu a parte intestinal. E, além disso, ele cometia excessos, isso o Henrique Deluna falando para ele, na área da alimentação e da bebida. Além do mais, ele teve também sífilis, e tudo isso aí gerou o desencarne dele prematuramente. Então, ele chegou lá por suicídio, né? E ele mesmo não sabia disso. E quantos de nós chegamos ao plano espiritual por suicídio indireto, como esse que a gente falou? E outro motivo também era porque ele era uma pessoa temperamental, muito irritadiço. E aí o Henrique Deluna explica para ele as consequências disso aí no nosso organismo, e acabam nos matando. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Então, o meu sofrimento de hoje poderá ser a minha felicidade lá no plano espiritual, porque isso aí tudo eu estou sendo colocado à prova. E eu me saindo bem aqui, né, dessa minha estada, né, terrena, poderei chegar do outro lado, se eu souber aproveitar esse tempo aqui na Terra, eu poderei chegar lá numa situação mais adiantada espiritualmente falando, e me receberão de braços abertos, né, a espiritualidade, por eu ter vencido aquela prova que eu me propus antes de reencarnar. Então, o sofrimento na Terra não significa que lá do outro lado eu não vá ser feliz, e muito feliz por sinal. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. A certeza de que, abreviando sua vida, chega ao resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Então, quando eu conheço o Espiritismo, eu sei que eu abreviando a minha vida, eu esperava sair, terminar, né, com a vida totalmente. Ao contrário, eu saio do corpo, não saio da vida, porque eu continuo vivo. E ainda vou agravar, né, as consequências da minha prática, porque eu terei ainda que retornar para cumprir aquele período que eu tinha que ficar aqui na Terra, e não fiquei por ter saído antes da hora. Então será um sofrimento a mais que eu terei. E se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, né? Que as pessoas, alguns pensam que o céu, morreu, vai para o céu, chega lá, é uma vida tranquila, uma calma, né? Não, o céu nós construímos aos poucos, e até aqui na Terra mesmo nós podemos construir nosso céu. Nós passamos por diversos mundos, os ciclos evolutivos. Aqui na Terra é apenas o segundo, né? Planetas de primeiros primitivos, depois provas e expiações que nós estamos, depois planeta de regeneração que nós estamos agora nesse período de transição, para depois planetas felizes, e depois planetas divinos ou celestiais, que é o que Jesus chegou e atingiu a perfeição. E ele disse que todos nós chegaremos à perfeição um dia. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá esperam encontrar. Alguns imaginam que, se suicidando, querem se encontrar o mais brevemente com um ente querido que desencarnou, né? E ele, se suicidando, vai chegar lá, vai encontrar. E não é bem assim, porque nós estamos numa escala evolutiva diferente, todos nós aqui na Terra. Tem uma graduação diferente. E daí, quando retorna para o mundo espiritual, esse outro ente querido que partiu pode estar mais adiantado que eu e vai para um outro plano. Eu, que estou mais atrasado, fico numa outra situação. E aqui a gente tem essa imagem aqui do André Luiz, do filme ali, né? Com a mãe dele, a mãe dele estava mais adiantada no plano espiritual, e ele não conseguia ver ela, encontrar ela pessoalmente. Daí teve que ser de outra forma, mas não pessoalmente. Então, para vocês verem como é, né?
que depende da minha evolução e da evolução da outra pessoa, essa que desencarnou. Se um tiver mais adiantado, já não se encontra. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Né? E não precisa nem todos serem espíritas, mas que tenham a ideia espírita, conheçam essa ideia, essa proposta espírita, eles mesmos já não farão mais, não cometerão mais suicídio, porque terão conhecimento que eles não morrem. Como nós, ninguém morre. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto que a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Significa, então, né, que, sob o ponto de vista materialista, ele leva ao suicídio, enquanto que, do ponto de vista, né, espírita, ao contrário, ele preserva, evita o suicídio, né, e é confirmado pela experiência, como a gente falou ali, da literatura espírita, né, que nos prova isso, e muito bem provado. Agora aqui nós vamos, para encerrar tudo isso aí que a gente fez, esse trabalho, pessoal, está no Evangelho segundo o Espiritismo, grande parte dele ali, e no Livro dos Espíritos. Quem quiser ler lá integralmente, vai fazer um bom aproveitamento, né? Porque esse conhecimento aí é fantástico para nós. Agora que a gente vai encerrar com um vídeo que eu vou apresentar, que é de 2 minutos. E aqui está ele. Tá. Esse vídeo aqui conta uma história assim, de uma senhora, né, procurou o Chico, levando a criança de 5 anos nos braços, e falou para o Chico: Chico, o meu filho nasceu cego, nasceu mudo, nasceu surdo, não tem um dos braços. E agora ele está com uma doença nas pernas, e os médicos disseram que ele vai ter que tirar as 2 pernas, vai ter que amputar as 2 pernas. O que o Espiritismo pode me falar sobre isso? E aí nós vamos assistir, então, esse vídeo e encerramos o nosso trabalho. Agradecemos aí a companhia de todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima live. Encerraremos, então, com o nosso vídeo agora. Chico Xavier certa vez contou a história de uma senhora que o procurou com uma criança nos braços e lhe disse: Prazer. Chico, o meu filho ele nasceu cego, surdo, mudo, sem os braços e agora ele está com uma doença nas pernas. Os médicos estão querendo amputar as 2. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Chico, explica para nossa irmã que esse irmão que está em seu colo suicidou-se nas 10 últimas encarnações. Minha querida, meu irmão espiritual, Emmanuel, está me dizendo que seu filho suicidou-se nas 10 últimas encarnações. E antes de renascer, pediu que lhe tirasse todas as possibilidades de se matar novamente. Agora, com 5 anos, ele busca um rio, um precipício para se atirar. Chico, avisa que os médicos amigos estão com razão. Suas pernas serão amputadas, mas para o seu bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, e que esqueça de vez a possibilidade de suicídio.